empreender nenhuma das alternativas. E hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de dica. Uma dica de uma série que eu assisti nessa quarentena e que eu gostei demais. Nesses tempos que eu tô mais em casa, eu decidi ver muita coisa que tava lá na minha lista para assistir e eu nunca assistia porque, né, tava sempre assistindo coisas novas. The Leftovers era uma dessas séries que eu queria muito ver porque muita gente fala bem da série, muita gente fala bem do final dessa série. Eu gosto muito do autor dela, que é, né, o criador, que é o Damon Lindelof. Eu falei, bom, agora é a minha hora. Assisti, amei. Fiquei completamente apaixonada por ela e vim aqui recomendar pra vocês. Mas antes de eu falar por que eu gostei tanto de The Leftovers, deixa o like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, eu falo bastante sobre séries e sobre filmes também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá no Instagram, que eu posto outras dicas que não necessariamente viram um vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá, The Leftovers, que é essa série? Eu acho que depois de assistir, eu penso que é uma série que é muito boa pra assistir nesse momento em que estamos de quarentena, porque ela discute uma coisa que a gente vive. Esse mundo de incertezas, de não saber pra onde a gente vai, se a gente... essa ideia que a gente tem de tentar voltar para um mundo que tinha antes, mas não vai ser possível voltar, porque o mundo que tinha antes não existe mais. E ao mesmo tempo contando uma história extremamente emocionante, focada em personagens riquíssimos e super complexos, e que estão lidando com este mundo de incertezas. Mas sobre o que é The Leftovers? Para começar, é uma série da HBO, ela tem 3 temporadas, cada temporada tem 10 episódios, a primeira temporada tem 10, a segunda tem 10 e a terceira tem 8 episódios. E aqui a gente parte de uma premissa que é adaptada de um livro. É o livro do Tom Perrotta, que é em inglês também The Leftovers, e em português é Os Deixados para Trás. Por favor, não confundir com a série de livros imensa, inclusive, que tem um ponto de vista mais religioso, também tem o nome Deixados para Trás, mas trata-se do arrebatamento cristão e tem um ponto de vista quase evangelizador. Mas esse livro do Tom Perrotta, em que essa série é baseada, ele tem um único volume, é um único livro, e a primeira temporada da série adapta ele completamente. O Tom Perrotta é um dos produtores da série e ele continuou na segunda e na terceira temporada criando uma nova história junto com o Damon Lindelof. Em The Leftovers, a gente também tem, assim como lá no Deixados para Trás, uma espécie de arrebatamento. Eu vou colocar entre aspas, umas aspas, né, aqui, porque ele não é necessariamente o arrebatamento. 2% da população desaparece misteriosamente, não deixando rastros, tudo ao mesmo tempo, e, né, o que poderia ser o arrebatamento cristão? Tem algumas pessoas, alguns personagens na série que acreditam que sim, que pode ser o arrebatamento, mas muitas pessoas, inclusive pessoas religiosas, não acreditam que é o arrebatamento, porque, como eles mesmos dizem, várias pessoas que sumiram não eram boas, eram comprovadamente pessoas não muito legais, por exemplo, criminosos, e outras pessoas inocentes, como crianças, ficaram, não sumiram. Então será que dá pra cravar que é o arrebatamento? Apesar da série começar com o evento em si, que na série eles chamam de a partida repentina, a gente não fica preso nesse momento. A série já tem um salto temporal e a gente começa a acompanhar a vida dos personagens 3 anos depois da partida repentina. E se você perguntar para qualquer meio fã de The Leftovers sobre o que é a história, ele vai te responder que não é sobre o evento, não é sobre os 2% da população que desaparecer, mas é sobre os 98% da população que ficou e como que eles estão lidando com esse mundo. À primeira vista a gente pode pensar, mas se só 2% da população mundial desapareceu, não é tanta coisa assim, né? Como que, sei lá, a vida das pessoas pode ser muito alterada por conta disso? Numa análise rasa da série, a gente pensa que não teve tanta alteração assim.
mas conforme a gente vai conhecendo os personagens, entendendo o que tá acontecendo naquela sociedade, a gente percebe que as marcas do evento foram bem profundas nas pessoas. Tanto de pessoas que tiveram, pessoas próximas que desapareceram na partida repentina, quanto de pessoas que não tiveram ninguém que desapareceu. Porque o evento acabou mudando a forma como elas lidavam com outras pessoas, ou que elas lidavam com a vida, ou que elas lidavam com a forma como elas enxergavam a existência delas mesmas. Tem uma questão muito interessante na partida repentina de The Leftovers, que é justamente essa falta de respostas. Como a gente não sabe o que aconteceu, os personagens, os protagonistas da história não têm uma resposta por que se deu a partida repentina e o que aconteceu com aquelas pessoas. Elas morreram, elas não morreram, elas estão num lugar melhor, elas não estão num lugar melhor, vai acontecer de novo ou não. Como elas não têm resposta para nada disso, essa vida de incerteza é uma coisa muito tensa para os personagens, e parece que tá todo mundo ali no limite de, sei lá, de explodir, de não conseguir lidar com o que tá acontecendo, com a vida normal que eles estão tentando viver 3 anos depois do evento. Ou mesmo com os relacionamentos que eles tinham antes da partida. Como continuar quando alguma coisa tão drástica aconteceu e você não sabe o que tá acontecendo mais, ou para onde você tá indo, ou, né, esse tipo de coisa. É claro que no meio de tudo isso tem gente que foi mais afetada e tem gente que foi teoricamente menos afetada pela partida. Teve gente que perdeu pessoas muito próximas e até muitas pessoas próximas. Tem o caso de uma das personagens da série, que é a melhor personagem da série, na minha opinião, que é a Nora. Ela perdeu todas as pessoas da família dela. A família dela era constituída por ela, o marido e 2 filhos, 2 crianças, e os 3 sumiram, ela ficou sozinha. Imagina o que é pra cabeça dessa pessoa, o que aconteceu. E a gente tem outro personagem, né, outro protagonista da série, que é o Kevin, que não perdeu ninguém. A família dele, assim como era antes da partida repentina, continuou. O Kevin, apesar de não ter perdido ninguém fisicamente na partida repentina, ver a família dele desestruturar completamente depois desse evento, por conta, né, de muitas coisas que estavam acontecendo dentro da cabeça dessas pessoas. Além disso, começam a surgir, depois da partida repentina, muitas crenças diferentes, muitas seitas e até grupos religiosos, e não necessariamente religiosos também, que ou tentam oferecer alguma resposta para as pessoas, ou então algum tipo de propósito. O grupo mais preeminente nesse universo de The Leftovers é os remanescentes culpados, que são pessoas que se vestem de branco. Eles nunca falam nada, eles escrevem quando eles têm que se comunicar com alguém, e eles acreditam que, sei lá, o mundo acabou, as pessoas não podem continuar vivendo uma vida normal, porque não existe mais normal, não tem novo normal aqui, e você precisa se desapegar das relações familiares que você tem, das relações de vida que você tinha antes, e se preparar para outra coisa. Mas o principal objetivo deles é lembrar as pessoas que tentam continuar a vida, tentam seguir a vida, e eles, como eles mesmos dizem, são lembretes vivos que você não pode simplesmente seguir a sua vida. O mundo não está mais normal. Eu quero deixar muito claro que The Leftovers, apesar de ter uma premissa bem misteriosa e vários elementos de mistério vão sendo colocados na história, ele não tem a intenção de esclarecer esse grande mistério. Não é o objetivo de The Leftovers. Sério, não é. É uma história sobre como esses personagens protagonistas que a gente acompanha, como que eles
lidam com as incertezas, como que eles lidam com essa falta de respostas. E é uma série sobre fé, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre obsessão, sobre empatia, sobre os laços que a gente cria com as pessoas que nós amamos e qual que é o significado disso diante de uma mudança tão drástica na nossa rotina, na forma como a gente vê o mundo. Será que isso altera a forma como a gente se relaciona com outras pessoas? A série tem um trabalho brilhante de roteiro. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes em The Leftovers é acompanhar alguns dos diálogos dos personagens. Eu terminei a série e eu voltei para ver algumas cenas específicas de alguns diálogos que tinham me impactado bastante e foi incrível, inclusive, revisitar esses diálogos. Todos eles fazem a gente questionar não só os personagens, mas também a nossa própria natureza diante das questões que eles abordam ali, como espiritualidade e como que você lida com você mesmo diante de tanta mudança. Eu acho que a primeira temporada de The Leftovers, como eu disse, ela tem 10 episódios, ela não tem um ritmo tão bom. Eu lembro de ter começado a assistir The Leftovers quando a série estreou em 2014. Eu assisti acho que 1 ou 2 episódios e eu não dei seguimento na série. E só agora, anos depois dela já finalizada, que eu fui atrás pra rever e aí sim seguir até o final. Eu acho que os primeiros 2, 3 episódios, 4 episódios talvez, eles são meio problemáticos em relação a ritmo mesmo. Parece que a gente não se apega muito bem à história ou aos personagens. Eu assisti a série com meu marido e depois de uns 2 ou 3 episódios que a gente já tinha visto, eu perguntei pra ele se ele tava gostando e ele me falou que ainda não conseguia responder se ele tava curtindo ou não. Mas, acredite, se você tá sentindo isso no começo de The Leftovers, assista mais uns episódios, porque a série vai te recompensar. O final da primeira temporada, os 2 últimos episódios são incríveis. A temporada termina de uma forma absurda, de boa, assim. E quando a série volta pra segunda temporada, a segunda temporada é simplesmente perfeita do início ao fim. Não tem uma cena errada, não tem um equívoco. É maravilhosa. E a gente volta para a terceira temporada, que eu acho que é tão boa quanto a segunda. Talvez um pouquinho no ritmo também no começo é um pouco encrencado, mas ela anda muito bem e finaliza de uma forma muito emocionante, que faz muito justiça com tudo que foi construído desde a primeira temporada, tanto no arco da jornada dos personagens, quanto em todas as discussões que a série levantou e a forma como ela decidiu focar em algumas temáticas que no fim eram o mais importante para aquela narrativa. Tem algumas coisas que a gente assiste que quanto mais a gente pensa, menos a gente gosta. The Leftovers é exatamente o contrário, é aquilo que quanto mais você pensa, mais você lembra, mais você gosta, mais ela fica grandiosa na sua cabeça. Não sei se dá pra ter uma noção pelo que eu falei, mas ela tem muitas metáforas, muitas alegorias. Então tudo que a gente tá assistindo ali tem muitos significados. Cabe a gente a interpretando isso, aquilo que a série tá propondo, o tipo de experiência que ela tá proporcionando pra você. Claro que a gente consegue assistir de uma forma mais rasa, consegue, mas eu acho que quanto mais a gente pensa sobre os significados daquilo que a série entregou, mais incrível ela vai ficando na nossa cabeça. Já falei aqui que ela é uma criação do maravilhoso, incrível Deus Damon Lindelof, que criou o Watchmen, que eu já indiquei aqui no canal, que inclusive está indicada aí a muitos prêmios Emmy, espero que ganhe todos, porque é maravilhosa. E o Damon Lindelof também criou Lost, que é uma série meio polêmica, né? Tem quem ame, tem quem odeie. Eu particularmente amo, mas apesar de eu gostar muito de Lost e provavelmente ser minha série favorita da vida, apesar de eu ver muitos elementos de Lost em The Leftovers, eu vejo que o Lindelof ele pegou isso de uma forma muito mais madura e trabalhou sabendo exatamente o que ele tinha que fazer para acertar em tudo.
e acertou. Até porque, né, se a gente comparar, Lost era uma série de TV aberta e aqui em The Leftovers e em Watchmen, ele tá trabalhando com liberdade, com dinheiro e com uma qualidade de produção que, né, HBO entrega. Eu terminei de assistir essa série completamente apaixonada. Sabe quando dá aquele vazio, assim, tipo, ai, agora nada mais do que eu assistir vai ser tão bom? Eu com certeza vou querer assistir essa série de novo daqui a alguns anos e ter essa experiência de novo, como que seria rever essa história tão maravilhosa que é The Leftovers. Me digam nos comentários se vocês se interessaram pela série ou se vocês já assistiram, que vocês também têm um caso de amor com The Leftovers, ou não sei, vocês podem discordar de mim. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!